Meu nome é Tatiane Silvério, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Goiás e, conforme consta no meu plano de aula, eu irei estar trabalhando na unidade temática Identidade dos Seres Vivos e, dentro dessa unidade temática, eu escolhi o conteúdo Desenvolvimento Embrionário Humano. Para a elaboração dessa atividade, eu elaborei alguns modelos tridimensionais com a massa de biscuit, que ela é uma massa de fácil preparo. Não só de fácil preparo, mas também de uma modelagem muito simples, com um custo baixo, né? E facilmente encontrada em lojas de artesanato, em algumas papelarias. E aí eu modelei essas massinhas e criei alguns modelos tridimensionais. Eu vou estar mostrando aqui pela ordem, para podermos identificar o desenvolvimento do embrião humano completo, do início até o final. E eu vou mostrar os modelos e explicar um pouquinho o que seria cada modelo desses. Esses modelos é da fecundação, né? Vou falar um pouquinho sobre ele. Então, o que é uma fecundação? Ela é quando ocorre ali quando o espermatozoide une, né, com o óvulo e se forma um zigoto. Essa formação, ela ocorre no interior das trompas femininas, das trompas da mulher. E o óvulo ele é fecundado e em seguida é encaminhado na direção do útero. Esse é o processo da fecundação. Esse já é a mórula, né? Que foi feito também com a massa de biscuit, onde foi modelado e usei esse modelinho. A mórula é a massa de células resultante da clivagem do óvulo antes da formação de uma bástula. E a mora é uma fase de desenvolvimento pós-fertilização. E quando um ovo já foi fertilizado, ele é conhecido como zigoto, transita para uma massa composta por cerca de 10 a 30 células, que é representada por essas bolinhas que eu fiz aí dentro . Esse foi o desenho mais próximo que eu consegui elaborar da bástula. Já a bástula, ela é uma fase inicial do desenvolvimento embrionário, que ocorre quando o ovo é fertilizado e ela se divide várias vezes, né? Por isso que tem aquela divisão ali no desenho. Mas antes que as suas células se tornem diferenciadas, consiste de aproximadamente umas 128 células que formam uma camada esférica em torno de uma cavidade central cheia de líquido. Então, aquela volta do desenho que eu mostrei embaixo, tem outras bolinhas próximas, representa essa camada esférica em torno ali da cavidade central que encontra-se esse líquido. Este modelo é a representação do disco embrionário bilaminar. Esse epiblasto, ele é formado o soalho da cavidade aminoática. E o hipoblasto, ele é formado o teto do saco vitelino primitivo, que é a cavidade ali. O hipoblasto é contínuo a uma membrana exoquelômica, que reveste o saco vitelino primitivo. Ou seja, o disco embrionário será responsável pela formação dos tecidos e órgãos do embrião. Essa é a função desse disco embrionário bilaminar. Para representar a gastrulação, eu elaborei 2 modelos, né? Eu acredito que é fazendo que a gente chega à perfeição. Obviamente, o meu não tá perfeito, mas eu cheguei o mais próximo que podia. E qual seria o processo da gastrulação, né? O processo
que origina a camadas germinativas. Enquanto o processo acontece, o disco embrionário, antes que era bilaminar, agora ele é convertido em disco trilaminar. Ou seja, ele vai passando em cada processo ele passa de fase e agora ele se chega num disco trilaminar. Esses são os modelos embrionário, né? Os modelos tridimensional que representam o disco embrionário trilaminar. Então, nessa fase, cada uma das 3 camadas germinativas dará origem a tecidos e órgãos específicos. Que tecidos e órgãos seriam esses? O ectoderma, que origem a epiderma, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico e várias outras estruturas. Já o mesoderma, ele origina as camadas musculares, lisas, tecidos conjuntivos, é a fonte de célula do sangue, da medula óssea, é o esqueleto, músculo, estriados e dos órgãos reprodutores e o excretor. Enquanto é endoderma, ele origina os revestimentos epiteliais das passagens respiratórias e do trato gastrointestinal, desculpa aí a pronúncia, incluindo as glândulas que estão associadas a esses 2 sistemas. É o modelo tridimensional que representa a neurulação. Foi esse elaborado de massa de biscuit. A neurulação é um processo extremamente importante, é um processo de dobramento dos embriões, né, dos vertebrados, que inclui a transformação da placa neural no tubo neural. É um embrião nessa fase denominado neura. O processo começa quando o notocórdio induz a formação ali do sistema nervoso, sinalizando a camada da germe, ectoderma, acima dele para formar uma placa neural, que é expressa a placa. A placa neural, ela se dobra sobre si mesma para formar um tubo, que posteriormente ela se diferenciará da medula espinhal e no cérebro, que forma eventualmente o sistema nervoso central. Por isso a sua extrema importância. Então, em uma sala de aula, o principal foco seria apresentar esses modelos tridimensionais elaborados de uma forma muito simples, que é a massa de biscuit, um material muito simples e barato, que bem conservado ele vai durar por muito tempo, poderá ser utilizado em várias outras turmas, e explicar o processo de cada um, como eu expliquei de uma forma bem simples e básica mesmo, e solicitar que os alunos possam elaborar o seu próprio modelo tridimensional, usando ali o material que achar mais conveniente para cada situação, para poder entender a fase, o processo ali de cada um dos modelos, como isso representa dentro do corpo humano, e como que poderia ser feita uma avaliação de uma turma nesse sentido. A forma mais clara e eficiente de avaliação é com base na participação mesmo, a participação efetiva de cada aluno, na elaboração dos materiais, que muitas pessoas entendem que seja mais eficiente você de fato elaborar do que você só ver aquela imagem. Então, enquanto você elabora, você conhece parte a parte de cada processo para chegar a uma conclusão e um conhecimento de como é que funciona isso. Então, seria o material para utilizar na primeira série do 3º bimestre, utilizando a unidade temática, a identidade dos seres vivos mesmos, tá? Como já mencionado, desenvolvimento embrionário humano. É isso, muito obrigada.